engraçado que a minha primeira experiência na área do desenvolvimento foi, trabalhei com o Diogo. Aliás, foste tu que me acolheste quando eu cheguei, não é? Que me ensinaste e que me deste umas dicas e tal. Hum, e eu sempre achei impressionante o facto, e há mais pessoas que vêm aqui à stream e que já, aliás, pelo menos tenho aqui três pessoas que vieram à stream e que passaram pela mesma situação em que tu estás e em que continuas a estar, que é, não tens nenhum curso superior, mas és um excelente profissional e, portanto, és capaz de não sentir grande necessidade de fazer um curso da universidade. Mas eu gostava de ouvir de ti o que é que tu pensas sobre isto, se já pensaste em estudar, se não é para ti uma hipótese. Eu gostava que falasse um bocadinho sobre isto. Opa, vamos por passos, por pontos. Não acho mal só ter o curso e não ter faculdade, porque quem quer aprender, aprende. Não precisa de estar aí para um É sítio e verdade. aprender. Claro que ajuda, mas com força e vontade toda a gente aprende e cresce. Agora, faculdade, opá, já pensei nisso. Neste momento não. Neste momento já não é hipótese. Achas que não? Achas que. Porque eu lembro-me de falar contigo e tu chegaste a pôr em hipótese, opá, para já não, mas mais tarde, mas agora tiras completamente de hipótese ir para a universidade. Não, tirar nunca tiro. Nunca se diz nunca. Ok, já Nunca se diz percebi. nunca, Mas para já, mas mas assim a curto prazo, não. a curto Não pensas prazo não. nisso. Pá, Não. eu já dei a minha opinião mais que uma vez aqui. Olha, o Maximilian também se chama Diogo, não sabia, mas com certeza que se chama Diogo. Hello everyone, how's it going? How are you, DirectX? Did you fix the issue? Which many messages were appeared? Yeah, I think that the issue was already solved. Tu tens alguma linguagem que tu gostasses de aprender? Alguma tecnologia? Porque tu estás a trabalhar e trabalhas com uma linguagem proprietária, certo? Portanto, não interessa Exato. onde trabalhas. O Diogo trabalha com uma linguagem proprietária. Mas a minha pergunta é se tu pensas no teu crescimento pessoal e no teu desenvolvimento pessoal aprender alguma ferramenta nova, alguma tecnologia que tu gostasses de aprender, ou preferes apenas dedicar-te à programação no trabalho e aproveitar todo o tempo extra, todo o tempo que tens fora do trabalho para fazeres outras coisas. Pá, fora do trabalho tenho outras coisas, principalmente o futsal, né? Futsal, exatamente. Mas além do trabalho, aprendo sozinho e cheguei a aprender um pouco de C Sharp e Java. Uhum. E se fosse para aprender, talvez aprofundar mais isso. Ok. É Porque sempre bom aprender. eu acho que devemos ter esse mindset, realmente. Ter o mindset que há sempre espaço para aprender, há sempre coisas novas que nos podem ser úteis. Opá, se não for agora, pode ser mais tarde, até pode não ser. Nós podemos não ter uma oportunidade para aplicar conhecimento no trabalho, mas eu acho que é importante na área do desenvolvimento nós irmos criando projetos pessoais. Quando eu digo projetos pessoais, não precisam ser grandes projetos, mas criar ferramentas que nos auxiliam em alguma coisa que nós gostamos de fazer, criar um bot que nos automatiza um processo que nós se calhar fazemos todos os dias e perdemos uma data de tempo. Eu, por exemplo, quando começo aqui a minha stream, são coisas pequenas, mas eu pelo menos eu sinto essa necessidade. Eu quando começo a minha stream, para ligar todos os programas e não sei o quê, eu tenho um bot que arranco e ele abre-me logo tudo, o OBS, o Streamlabs, não sei o quê, põe-me aqui as É, ferramentas todas. isso é fixe. E a minha pergunta é se tu sentes esta necessidade de fazer este tipo de coisas ou não, porque eu sei que há pessoas que chegam, eu tenho colegas que chegam a casa e dizem assim, opá, eu programar é só no trabalho. Extra trabalho, opá, eu não gosto de me dedicar a isto. E eu pergunto se é isto que tu fazes. Chegas a casa, arrumas, acabou o trabalho, arruma-se tudo e não pagas em mais nada. Percebes? Era isto que eu queria saber. Pá, depende dos dias. Às vezes uma pessoa chega cansada e não faz nada, mas não está de parte isso, porque
Imagina, já tive aí um caso onde eu estava a experimentar também o Unity e nos- decidi Eu criar um jogo de lembro. plataforma e fiz um jogo de plataforma, pá, simples, Isso, estás a só ver? saltava e tudo e opá, para aprender aquilo um bocadinho. Claro, mas isso, olha, mas esse tipo de coisas são importantes, não é fazermos. E pronto, eu sei que a área dos jogos é uma área que tens algum interesse. Yeah. E eu acho que isso é um meio caminho andado para tu aprenderes alguma coisa. É tu gostares daquilo que vais fazer. Acho porreiro e acho fixe como é que a malta ganha gosto por. eh, Como é que vocês conseguem ver aplicação na programação ou conseguiram ver aplicação interessante da programação eh, quando começaram a aprender a programar? Porque eu, aqueles programas de fazer um Hello World, de fazer umas contas, de fazer um jogo do galo, eu olhava para aquilo e não me tinha interesse nenhum. Assim, mas isto, vou usar isto para quê? Afinal, como é que fazem os grandes jogos? Não é com isto, de certeza. Não é Mas desta forma. a cena que tinhas que pensar é, não é o que estás a fazer que vai servir, mas sim aquilo é uma base para o que tu vais fazer ou Exato. aquilo que tu podes construir. Porque exatamente, porque o que eu não entendia é que o mais importante, muito, muito mais importante, agora claro que compreendo isto, muito mais importante do que tu saberes uma linguagem ou uma tecnologia é tu perceberes os conceitos básicos de programação. A A lógica da lógica. programação. Porque tu depois de saberes isso, tu realmente consegues te adaptar a qualquer ferramenta e tecnologia. Claro que depois muda a sintaxe, mudam as ferramentas, mudam os IDEs, mas a base é sempre a mesma, a estrutura é sempre a mesma. Depois, claro que algumas empresas trabalham de uma determinada maneira, há boas práticas que nós depois também aprendemos mais tarde. Eu noto, eu quando comecei a trabalhar com desenvolvimento para a web, pá, olhavas para a minha aplicação e dava-te. Eu agora hoje olho para aquilo e dá-me vontade quase de vomitar, porque não usava boas práticas, mas é normal, isto faz parte do crescimento. E, Parte da e- evolução. não é? Faz parte da evolução, mas é interessante como é que vocês, opá, está aqui um gajo que, eu fiz uma primeira Hello World no sexto ano. Opá, tu no sexto ano tens quê? 13, 14, 13 anos? 13, 12 anos? Pá, ter interesse por fazer assim alguma coisa relacionada com programação com essa idade, opá, eu acho fantástico. Acho que isso aí tem de ser dado um mérito. Matemática. Agora uma coisa que eu te queria perguntar. Porque eu de conversas já tive contigo, eu sei que tu gostas de matemática, não é? Tens Uhum. algum gosto de matemática. Tu achas que isso te ajuda no teu raciocínio lógico na programação? Ou seja, isso ajudou-te a aprenderes a programar? Ou tens mais facilidade, às vezes, em fazer determinados desenvolvimentos porque tens facilidade em matemática? Achas que há aqui uma ligação? Acho que existe totalmente ligação. A sério? Matemática também provém da lógica, muitas vezes, Aham. na minha opinião, claro, e isso ajuda bastante. Achas que és mais rápido? Achas que tens uma destreza maior porque fazes um raciocínio matemático rápido e isso ajuda-te a desenvolver, ajuda-te durante o desenvolvimento. É isso? Exatamente, exatamente. Ok. Não digo que seja mais rápido, mas ajuda no raciocínio. Porque eu tenho, eu conheço mais do que um caso hum, de pessoas que são excelentes programadores. Adoro ouvir streams destas. Ora, obrigado, Maximilian. Ainda bem que gostas. Agora vamos fazer uma por semana destas. Portanto, vai haver sempre aqui alguém convidado. Eu conheço mais do que uma pessoa e eu acho que há aqui um padrão, que gostam de matemática e são excelentes programadores. Mas também conheço um caso, eu queria que o gajo viesse cá, mas não consigo puxar para cá porque ele não se sente muito à vontade uh, para falar assim em público. Não gosta, pronto, é uma coisa que não gosta, a gente tem de respeitar. Que é um gajo que é matemático, ele é mesmo matemático, ele não é programador, ele é matemático e começou a programar. Portanto, trabalhou agora comigo e aprendeu a programar. Aliás, quando entramos para esta empresa juntos, e ele não vinha, nunca tinha feito, aliás, tinha feito qualquer coisa em Python, mas muito pouca coisa. E o gajo demorou.
pá, teve aquela fase de aprendizagem que foi um bocadinho demorada, mas depois deu um salto. Hoje em dia, pá, o gajo, ele trabalha mais com front-end, o gajo domina front-end, o gajo brinca com aquilo. E há muitas empresas de desenvolvimento a contratar matemáticos. Porque contratam os gajos porque sabem que eles aprendem rápido a programar e depois são muito bons.